Fala aí, meu jovem! Vou fazer um vídeo aqui explicando sobre como entender os melhores momentos para retração, como que você vai fazer para estudar o comportamento do mercado e como você vai conseguir pegar as operações da melhor forma aí, tá? Depois eu comento aqui sobre a nossa ferramenta e tal, mas o foco não é 100% ela hoje, né? Eu vou comentar sobre como você estuda. Então, pega um papel e uma caneta, pipoquinha aí, porque não é uma aula tão curta assim, tá? Não é uma diquinha simples. Quando a gente está estudando sobre retração, nessa aula eu não vou entrar a fundo sobre como isso acontece, né? A questão de execuções de ordem, a questão de como que o movimento é formado e coisas assim. A gente tem uma playlist completa lá no canal do YouTube. Se você estiver vendo isso no canal, o link vai estar aqui embaixo. Se não, procura depois lá no grupo que eu mando para vocês, bacana? Então, eu não vou entrar a fundo nisso. O que eu quero comentar é justamente sobre isso daqui, ó. Né? O que que você tem que estudar e o que normalmente acontece para poder formar isso. Você entender isso faz com que você tenha uma melhor análise. Bacana? O primeiro ponto aqui que a gente tem que prestar bastante atenção é justamente o fator movimento, tá? O movimento, ele sempre é, quando a gente fala sobre isso, você pensa normalmente sobre estrutura, sabe? Está em tendência de alta, então vou pegar movimentos em compra, porque assim eu vou estar seguindo a tendência. Cara, isso aí é muito porco, isso aí é muito simples, até uma criança consegue entender. Quando a gente está falando sobre movimento, não é uma coisa tão simples assim, né? Aqui a gente tem várias informações a serem trabalhadas. Então, primeiro passo, eu tenho que entender como que é o movimento. Quando eu estou analisando um gráfico, cada gráfico vai estar com um comportamento. Cada gráfico vai ter um movimento próprio, de acordo com o que os players estão negociando. Então, vai ter ativo que vai estar mais volátil, vai ter ativo que vai estar deixando mais atração, que vai ter mais um movimento em tendência. Cada ativo em si vai ter um comportamento. Então, quando você olhar para esse ativo, primeiro passo, a gente identifica como que está acontecendo esse movimento. Então, se esse ativo, por exemplo, é uma tendência de alta, está fazendo a movimentação em alta, como que estão sendo essas correções? Essa correção ela consegue ultrapassar a última região de fundo, ele consegue chegar até 50%, quando chega ele deixa pavio, quando sobe, ele sobe dando tranco, sabe? Vai, deixa pavio, depois continua, deixa pavio, ou ele continua um movimento crescente, onde tenham várias velas seguidas. Ou isso acontece sempre na alta com velas cheias, movimentos completos, né? Onde é que acontece um candle completamente sem pavio. Tudo isso que acontece para formar esse movimento é o que a gente chama de característica. E quando eu entendo sobre as características, eu consigo saber o que esperar daquele ativo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um outro ativo aqui que agora ele é um ativo completamente volátil. Né? Ele sempre vai na mínima, depois na máxima, depois ele para no meio, estica, depois ele fica trabalhando bem devagar, depois ele estica. E esse aqui é o padrão de comportamento que ele está fazendo. Provavelmente vai permanecer fazendo esse pavio, esse comportamento. Então, eu não vou ser pego de surpresa, porque se eu já estou operando no ativo volátil, eu tenho que esperar a volatilidade, entendeu? Se eu estou operando no ativo que está em tendência, eu vou esperar umas correções da forma que estava acontecendo, talvez movimentações curtas ou não, movimentações longas ou não. E aí eu posso trabalhar tanto em cima do próprio movimento, em cima do que já está acontecendo aqui, ou eu posso trabalhar quando acontece uma quebra dessa característica. Então, por exemplo, aqui, esse ativo está fazendo movimentações em alta. Então a gente espera o quê? Que ou ele faça exatamente as mesmas movimentações para a gente aproveitar desse movimento a favor, ou quando ele fazer uma movimentação, por exemplo, muito forte, uma queda um pouco mais agressiva. Né? Isso aqui normalmente acontece mais em notícia e eu vou dar exemplos nessa aula, tá? Não se preocupe, não vai ficar só no desenhozinho, não. Por exemplo, notícia tem muito isso, né? Você pega um ativo que está num comportamento, a notícia vem, seca a liquidez que está ali e ela consegue fazer um movimento muito maior pela falta de liquidez. A mesma coisa acontece assim, gráficos voláteis. Você já sabe que a movimentação em alta, por exemplo, quando está fazendo, ele movimenta três velas com uma variação total de 120 pontos. Provavelmente, quando acontecer isso de novo, vai ser pelo menos isso. Ele vai replicar esse movimento. Então, eu pensando, quando vou fazer essa análise para poder pegar uma retração, eu primeiro tenho que analisar isso para depois eu começar a tomar a decisão se eu vou entrar na operação para retração ou não. Entendeu? Porque, por exemplo, se toda vez esse movimento, nos 5 minutos, ele sempre está fazendo esse comportamento, ele estica, vai e volta e não deixa pavio, cara, talvez nos 15 ele esteja deixando pavio. Então eu consigo agora ir para o 15 e entender que aquela é a melhor situação para mim. Né? Existe ferramenta aqui para a gente poder fazer essa leitura, mas ainda assim, a... entender sobre o movimento e a característica é a única coisa que faz com que você tenha essa previsibilidade de forma no seu controle, né, cara? Então, por exemplo, vamos pegar um ativo aqui rapidão. Sei lá, vamos pegar o Eurodólar, né?
Ignora a quantidade de ferramenta aí, tá? Presta atenção só no gráfico aí. Ou melhor, vou pegar aqui, ó. Que tem menos ferramentas. Aqui, ó. Eurodólar. Se você tira o zoom, né, e vai observar o comportamento desse ativo, você percebe o quê? Pô, que aqui quando a gente tem movimentações em alta, a gente tem movimentações em altas em sequência, com bastante sequência de candles, tá? Que o movimento, quando tem velas grandes, normalmente estão deixando o pavio, né? As correções, nesse momento que está acontecendo agora, normalmente são correções mais fortes do que nas altas. A gente tem esse padrão de comportamento, quase todas deixando pavio. Então, eu consigo olhar para esse ativo e entender que correções em baixa vão tender a ser maiores e normalmente estão deixando mais retração do que, por exemplo, o movimento da alta, né? Nesse momento aqui que correções empernadas, né, e movimentações maiores nesse caso, acabam sendo melhores do que uma retração vela a vela, por exemplo, de observar cada vela e como ela comporta, entendeu? De que, nesse caso aqui, por exemplo, as regiões de aumento de volume aqui estão sendo bem respeitadas, né? A gente tem uma região aqui que teve um aumento gigantesco, a gente tem um imbalance aqui, e quando ele bateu em imbalance, respeitou. Aqui também, aqui em cima também, tá vendo? Então, se isso aqui está se repetindo, provavelmente é o que pode continuar acontecendo daqui para frente. Esse ativo, em específico, em 5 minutos, está deixando esse comportamento. Então, não dá para ser pego de surpresa. Outra vantagem também que a gente tem de estudar isso e entender isso quando está operando é justamente o fato de que você entende qual o comportamento que o mercado está fazendo a partir de agora. Porque o comportamento do mercado muda todo dia, né? Não dá para você ter uma estratégia. Por isso que a estratégia não funciona. Tu pega uma estratégia que tem um padrão de comportamento ali, bateu, pegou, quando o mercado não estiver se comportando daquela forma, você não tem como se adaptar a isso e continuar lucrando ali, entendeu? Então a questão da movimentação entra nisso aí. Outro ponto é a própria retração, né? Que aqui é um pouquinho mais fácil já. Porque é simples, eu identifiquei esse padrão. Ok, é isso que está acontecendo. Tem retração? Sabe? Quando eu vejo esse movimento acontecendo, ele deixa pavio? Então, por exemplo, aqui nesse caso, se eu tenho movimentação em alta, igual eu estava explicando aqui, as correções são de 50 pontos. Quando acontece 50 pontos, ele deixa pavio? Ou essa correção sempre acontece cheia? É algo já esperado, sabe? No gráfico volátil, sempre que ele movimenta muito, ele deixa um pavio. Então, cara, quando ele movimenta bastante e realmente deixa pavio, ou é um pavio pequeno, ou é um pavio expressivo, entendeu? Então você tem que ter essa noção. Por exemplo, aqui, olhando aqui para esse gráfico, a melhor, né, a melhor característica que a gente pode observar para poder tomar decisão aqui agora de comportamento são esses movimentos mais longos, tipo aqui, onde a gente tem uma sequência de duas ou mais velas que fazem uma movimentação maior. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A gente tem um espaço gigantesco do movimento. Repara que aqui a gente tem um pavio legal, aqui a gente tem um pavio legal, aqui um pavio legal, aqui também, aqui também. Então, repara que entre isso, nessas movimentações um pouco mais curtas de uma, duas velinhas assim, também deixa, mas esses aqui são os mais expressivos. Então, se eu fizer essa leitura do que está acontecendo, eu entendo o que está rolando e eu já sei o que está deixando um padrão de retração, está deixando retração, eu posso ter um pouco mais de segurança na hora que eu for clicar, entendeu? Então, independente do ativo, independente da situação, por exemplo, aqui se a gente trocar agora para 15, por exemplo, você vai perceber que os mesmos pontos que a gente estava observando do 5, no 15 também está deixando para ver, né? No 15 ainda tem esse lance de, na hora da notícia aqui, tá deixando normalmente a vela da notícia, o movimento que acontece, tá deixando pavio, e o restante do dia continua deixando pavio. Então, se eu fosse operar agora, né, ó, vou começar a operar agora, eu não ia dar prioridade pro 5, eu ia dar prioridade pro 15, entendeu? Eu ia ficar de olho para operar no gráfico de 15 minutos em vez do 5. Então, aqui você se adapta, né? Dessa forma que você se adapta. Outra coisa, tamanho médio. O que é isso? Né? O mercado ele tem um tamanho de variação médio, porque cadê o negócio de voltar aqui? Ele tem um tamanho de variação médio. Por quê? Porque a quantidade negociada e a liquidez negociada do momento normalmente vai acabar deixando um padrão. As pessoas que estão negociando têm uma quantidade finita de dinheiro, têm uma quantidade de preço que já buscam para poder começar a zerar suas operações ou aumentar suas posições e tudo mais. Então você vai perceber que, né, eu até comentei lá da característica aqui do movimento, que quando acontecem essas movimentações mais fortes, digamos assim, eu comentei, ó, talvez esse aqui tenha movimentado 150 pontos, 200 pontos e tal. Você entender qual é esse tamanho médio te faz não ser pego de surpresa, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui nas velas, né? A gente olhando aqui para as velas, a gente percebe que, ó, o tamanho médio da variação das velas de baixa, do movimentação em baixa,
vai ser mais ou menos esse daqui, ó. Esse tamanho aqui, mais ou menos. Se você pega isso aqui e projeta em movimentos maiores, até os que fecham cheios, tá vendo? Dá exatamente a mesma coisa. Os que passam um pouco mais disso, né? Tipo isso aqui, deixa pavio. Tá vendo que o tamanho do pavio, o corpo é exatamente do tamanho que eu marquei, o pavio é o que passa a mais. Mesma coisa são nos movimentos um pouco mais fortes, né? Então pega aqui essa baixa, tá vendo? Ó? Essa aqui, o que chegou a partir do corpo, não chegou a bater. Essa aqui também não chegou a bater. Mas essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, deu exatamente o que passou, foi pavio. Então dá para você medir e entender mais ou menos o quanto do tamanho dessas velas. Porque quando você vai dar uma estudada por aí, muita gente ensina para você assim, ah, aqui tem um pavio, aqui tem um pavio. Se o preço esticar e bater aqui, você compra porque aqui é bom. Não, depende. Se as pessoas que estão negociando agora realmente têm uma quantidade legal, ou, por exemplo, as pessoas param de comprar nessa faixa de preço a partir daqui porque tá caro, se começar a ter aumento da oferta, as pessoas começarem a realmente vender pra caramba aqui, o cara vai embora, cara. E não é uma marcação que você colocou, um ponto que você acha que é bom, que vai segurar o preço, entendeu? Então, eu entendendo sobre isso, eu consigo, entre aspas, antecipar a movimentação. Neste momento, por exemplo, a gente sabe que o tamanho máximo, entre aspas, que ele está fazendo é esse, e o tamanho médio é esse. Então, se ela perde mais ou menos este tamanho aqui, a gente tende a ter uma movimentação fora do comum, fora do padrão. E a movimentação fora do padrão, nesses casos, acabam deixando retração. Tá? Então aqui a gente consegue estudar isso, entender isso. Bruno, porra, ainda gosto dessa ideia de pegar as máximas e mínimas para poder tomar decisão e tudo mais. Continua. Nada te impede de fazer isso. O lance é que eu entendendo isso, sabendo como isso se comporta, eu sei que em vez de pegar nesse pavio, por exemplo, eu vou esperar este pavio. Eu vou esperar mais abaixo. Eu vou esperar com que o mercado movimente um pouco mais fora da curva. E assim você não vai ser pego de surpresa. Entendeu? Um outro ponto, que eu já estou meio que nele aqui, mas nesse caso aqui, por exemplo, uma coisa que dá para filtrar essas informações é a própria leitura do volume, que eu não vou entrar a fundo aqui nesse vídeo de hoje, porque eu estou falando só sobre retrações e estudos, mas o próprio volume te diz isso. Né? Se eu estou estudando ali, por exemplo, a gente tem o BTA, que é a ferramenta de mostra as agressões e tudo mais. Se eu sei que o próprio mercado está vendendo bastante neste momento, eu sei que nesse momento, em vez de eu pegar quando bate essa mesma variação, esse tamanho médio, eu vou esperar andar mais. Porque eu sei que o mercado está sendo mais vendedor do que comprador. Entendeu? Então, o volume aqui, ele entra nessa parte de estudo, mas ele vai entrar aqui para poder te auxiliar a tomar decisão daquilo que você já estudou. Entendeu? Então, se você quer entender sobre retração, a gente tem basicamente esses três pilares aqui. Existem outras formas de analisar, mas com esses três pilares aqui você consegue estudar e adaptar a qualquer situação do mercado. Por isso que existe, né, existe aqui o BTR, porque o BTR ele faz esse papel. Ele tem para mim aqui os níveis, né, do 5, do 15, do 30, e o do que eu quiser configurar. Ele me dá a direção, tá vendo? Por exemplo, no 5, a gente está deixando bastante pavio acima. Então, é mais interessante buscar vendas no 5 do que a gente buscar compras no 5. Só que aí no 15 e no 30 está sendo mais interessante a gente buscar compras. E é o que eu estava falando para você exatamente aqui. De quando a gente tem a movimentação até no 15, a gente está deixando retração. Entendeu? O... Ele tem um nível, né, o percentual do quanto isso está deixando de retração, que faz com que você tenha essa noção do, pô, eu sei que o 5 nesse caso, ele vai acabar tendo mais retração do que no 15. Então, neste momento, na situação atual, eu vou dar uma prioridade um pouco maior para o 5. Entendeu? Ele deixa os alvos também. Né? Tá vendo aqui que tem os alvos coloridos, desculpa, pretos aqui, trastejados, tá vendo? Que são os níveis. No caso aqui é o nível do 5, aqui é o nível do 15 e aqui é o nível do 30. Então, assim, você já sabe que pelo menos, se você for acompanhar essa lógica que está acontecendo aqui, para eu pegar uma retração aqui no 5, ele tem que perder pelo menos o nível do 5. Então, ele tem que perder pelo menos esse primeiro nível aqui. Tá? Se eu for pensar em compra, né, o ideal é eu pensar em compra já que aqui está apontando a setinha. Então, aqui é o nível do 5, aqui é o nível do 15. Ou seja, eu não vou pegar nada antes desse nível. Aqui eu tenho um pavio, então eu poderia, por exemplo, pegar nesse pavio ou aguardar uma movimentação um pouco mais fora da curva, caso aconteça, para pegar aqui. Aí aqui você tem, né, o BTH e tal, outras coisas. E aqui são os alvos, para casos de movimentação muito fora da curva. E aí, como é que eu vou definir se eu vou pegar no alvo ou não? É a partir de tudo aquilo que eu já ensinei para vocês aqui nessa mini aula de hoje, entendeu? Então,
entender sobre o que você está fazendo é o que faz com que alguma ferramenta te ajude e não seja uma muleta. O BTR, ele tem essas funções de dar alerta quando chega, pinta a tela, né, deixa colorido e tal, essa coisa toda, mas eu tenho que saber usar, né? E, por exemplo, aqui eu tenho um caso de uma operação em notícia, né? Eu estou botando notícia aqui, mas é porque eu não tenho gravação de operações comuns no dia a dia, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tinha aqui, tá vendo? Movimento comum, tá? Comum. Qual era a característica? Ó, no GBP/USD, a gente estava tendo mais retração em venda, né? E nos 15, no 30, mais em compra. E ele já tinha atingido esse nível de retração. Mesma coisa no Euro JPY, mesma coisa no Eurocad. Na hora da notícia, né, deixa eu tirar o som aqui. Na hora da notícia, repara o que aconteceu. Ó. Deixa eu acelerar um pouquinho. Aqui, ó. 2 segundos para notícia. E olha só. Pô, olha onde foi buscar. Ó. O SDJPY buscou nossos alvos. Olha o GBP/USD, também buscou os alvos. O áudio USD, que no caso aqui seria melhor, porque tá vendo que todos os 3 pontos aqui, ó, tanto o 5, o 15 e o 30, dizendo pra gente que é mais interessante pensar em venda do que compra. O SDJPY, mais compra do que venda. Tá vendo? O Audicad, mais venda do que compra. O GBP/USD também, completamente focado aqui em venda. Tá vendo? E ele vai lá e busca nossos alvos. Então, já estava predefinido, cara. Eu já consegui entender o que eu vou buscar. Olha só como é que é aqui, ó. Aqui, tá vendo que eu abri a ordem? Essa tela aqui é a minha tela real, tá? É a tela das minhas operações. Olha só como é que eu abri a ordem no AutoCAD. Tá vendo? Eu também tenho um delayzinho. Eu peguei a ordem de GBP/USD, peguei a ordem do euro-dólar. Ó, esse barulho é notícia, tá? Se tá parecendo um barulhinho chato pra vocês, é notícia que tá sendo agora. Olha os alvos do BTR, tá vendo? Então, tudo aqui dá pra estudar, dá pra aperfeiçoar, dá pra entender melhor, entendeu? Então, é isso. Busquem o BTR, ele tá com a versão gratuita, né? Então vocês podem baixar o BTR, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou então entrem no grupo, vou deixar o link do grupo aqui também, onde é que eu mando os links das coisas. Busquem estudar isso, quiser colocar o BTR para auxiliar, né, para poder entender melhor isso enquanto o mercado está movimentando mais de boa ali, é interessante também. E aí, qualquer coisa, qualquer operação que você for fazendo ali que fazer sentido, pode mandar lá no meu Instagram também. Se quiser participar da comunidade, o link está aqui embaixo, e se quiser assinar as ferramentas, o link também está aqui embaixo. Bacana? Depois eu faço mais aulas para vocês nesse tipo aqui e me conta se te agregou de alguma forma.